Graça e paz, tudo bem? Bom dia! Hoje é o nosso segundo encontro online desde que nós entramos em recesso em função do coronavírus. E o nosso primeiro encontro de hoje é domingo, dia 22/3, e o nosso primeiro encontro equivale à nossa escola bíblica dominical. Logo mais à noite, às 19 horas, nós teremos um segundo vídeo aqui no canal, equivalente à reflexão do culto da noite. Mas agora nessa manhã, eu quero realizar com os irmãos um estudo lá no livro de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 6 a 8 e depois nos versículos 21 e 22. Passaremos por outros livros também, como o livro de Apocalipse, por exemplo, por causa do nosso tema, do nosso estudo dessa manhã. Hoje pela manhã, eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre encarando a grande tribulação. Um tema todo pertinente, um tema todo voltado para os dias que nós estamos vivendo, essa época de coronavírus, essa época onde as pessoas estão se perguntando nas ruas, as pessoas estão enviando mensagens para os pastores, é o fim do mundo, será que estamos vivendo a tribulação? E eu quero ver com os irmãos um pouquinho nessa manhã, na nossa escola bíblica dominical, um pouquinho mais sobre a grande tribulação, né? O que significa esse evento apocalíptico. E lá em Mateus 24, nos versículos 6 a 8 e depois nos versículos 21 a 22, diz assim: E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, o meu destaque, pestes, coronavírus, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E o versículo 21 e o 22 diz: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver depois. Versículo 22 de Mateus 24. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Encarando a grande tribulação. 2020, ele é um ano que começou um pouco diferente, não é? Esse ano de 2020, ele é um ano que tem chamado a nossa atenção, porque ele está um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Nós iniciamos o ano com uma tensão muito grande entre países, com a eminência, com a possibilidade, ainda que pequena, mas uma possibilidade que nós não víamos há algum tempo, de vivermos uma terceira guerra mundial. Já pensou que loucura? Mas foi assim que começou o nosso ano de 2020. E apesar de toda a brincadeira que rodou na internet, memes sobre a terceira guerra mundial, ainda que numa chance pequena, houve sim essa possibilidade. Não passou muito tempo depois de que os ânimos se acalmaram, e nós começamos a ouvir falar então do famoso coronavírus. Demos atenção a isso? Não demos. Né? Por quê? Porque era um vírus acontecendo na China. Nós estamos aqui no Brasil, um vírus do outro lado do mundo, um vírus que tinha alguma coisa a ver com morcego e a gente não entendia muito bem o que era. A maioria das pessoas não prestaram atenção. Como é de costume aqui no Brasil, virou meme também, até que o coronavírus começou a chegar no Ocidente. E aí, meus irmãos, a coisa começou a ficar complicada, não é? O vírus ganhou a nossa atenção. E o vírus foi avançando e o vírus matou muita gente aí até a data de hoje, não é? E estamos preocupados, e aí estamos com as nossas igrejas fechadas, estamos com o comércio fechado, e o Brasil, e especialmente o Rio de Janeiro, a nossa cidade aqui de Volta Redonda,
temos tomado algumas medidas bem enérgicas para conseguirmos vencer esse momento difícil que nós estamos vivendo. Então 2020 foi um ano que nasceu complicado, mas será que para por aí? Meus irmãos, o ano está muito esquisito. Você vai ter que concordar comigo. Eu estava lendo o jornal essa semana, né? Não nos resta muitas opções dentro de casa, e estava lendo o jornal e me chamou a atenção um fato curioso que talvez você tenha visto, tenha acompanhado. O risco que a China, novamente a China, está correndo nesses dias de ser atacada ou de ser invadida por uma nuvem gigantesca de gafanhotos. É isso mesmo, né? Gafanhotos vindo lá da Jordânia, que é território bíblico. E isso ganhou minha atenção. Em meio a algumas matérias, isso ganhou minha atenção. E eu estava até brincando com alguns amigos, com algumas pessoas, dizendo pelas barbas de Moisés, né? Moisés, ele deve ter olhado essa situação e pensado, a coisa lá embaixo está complicada, né? A última vez que vimos essa história de gafanhotos, o final da história não foi muito legal. Mas brincadeiras à parte, chama a nossa atenção. A possibilidade é pequena, mas há a possibilidade da China ser invadida por gafanhotos. Tudo bem, segui nos jornais e outra matéria chamou minha atenção. 3 asteroides passando pelo nosso sistema solar, sendo que um deles, com 4 quilômetros de diâmetro, passará em medidas astronômicas até relativamente perto do nosso planeta, não é? Segundo os cientistas, não há motivo para pânico. Mas somando todas essas coisas, coronavírus, gafanhotos, asteroides, a coisa começou a ganhar minha atenção e cá chegamos no nosso estudo dessa manhã, na nossa escola bíblica dominical, onde eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre as coisas do fim, sobre escatologia, sobre a grande tribulação e aquilo que a antecede. As evidências, elas estão aí, não é? Aquilo que nós estamos vivendo, coronavírus, quarentena, economia, meus irmãos, eu estava vendo no jornal ontem que nós podemos estourar a economia brasileira esse ano, né? O nosso orçamento anual brasileiro, em mais de 200 bilhões. É uma tragédia financeira. Problemas apocalípticos, problemas previstos no Apocalipse de Mateus, lá no capítulo 24 desse evangelho. E parece que nós estamos vivendo, então, assim, histórias de filmes, né? Escolas fechadas, comércio fechado, igrejas fechadas, mortandade nas alturas. E como teólogo eu sou tentado a pensar que esse cenário ele me lembra muito a revelação apocalíptica, e especialmente a revelação apocalíptica de Mateus. E quando nós lemos aqui os versículos dessa manhã, né, primeiramente ali do versículo 6 para frente, nós vemos dois eventos apocalípticos que eu quero tratar com vocês aqui na nossa escola bíblica dominical. O primeiro, chamado de o princípio das dores. O que é o princípio das dores? São exatamente esses eventos: pestilências, doenças, fome, violência e tantas coisas que têm sim acometido o nosso planeta. Esses eventos, o princípio das dores, ele abre as portas para um segundo evento maior, que é a grande tribulação. Assunto que nós também vamos tratar aqui nessa manhã. E eu não sei se você crê, talvez você creia muito, talvez você nem creia, mas uma coisa é certa e você precisa concordar comigo: as coisas estão esquisitas. Quando nós olhamos para os eventos que estão acontecendo aí no mundo, as coisas estão estranhas. Tem gente que não acredita. E aí é pior ainda, porque o mesmo evangelista aqui em Mateus, ele diz que as coisas aconteceriam como nos dias de Noé. E eu quero lembrar você que nos dias de Noé, a Bíblia diz que as pessoas não acreditavam que o dilúvio iria acontecer. E só acreditaram quando já estavam morrendo afogadas. Pior ainda. Parece que a história está se repetindo. Os eventos, as profecias estão acontecendo. Muitas pessoas, até mesmo cristãos,
não estão acreditando. E se nós formos pegos de surpresa? Já pensou nisso? Complicado. Nós precisamos pensar. E é por isso que nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, refletindo um pouquinho sobre a grande tribulação. Mas voltando ao texto, Mateus, ele nos narra uma série de eventos que abriria a grande tribulação, conhecida como o princípio das dores, e o evangelista ele diz para nós não nos preocuparmos, porque esses eventos não seriam o fim, mas apenas o começo do fim. Então, para a gente entender melhor, eventos como pestilências, e aí a gente pode colocar aí na conta do coronavírus, que é aquilo que nós estamos vivendo hoje, seriam um sinal, piscando, apitando, apontando para nós que a grande tribulação está chegando. Terremotos, rumores de guerras, Terceira Guerra Mundial, eventos da natureza, asteroides, meteoros passando bem pertinho da gente, seria um alerta, um sinal para nós vermos que algo maior está chegando, e esse algo maior é a grande tribulação. Então nós tecnicamente poderíamos ter tempo para nos prepararmos então para esse evento maior. Meus irmãos, o que é a grande tribulação? A grande tribulação é o derramar da ira de Deus. Nós sabemos que Deus ele é um Deus paciente, e durante toda a história ele tem os seus excessos de ira, aonde ele pune a humanidade, a exemplo do dilúvio. E esses momentos são os momentos onde a sua longanimidade chega ao fim. O que é longanimidade? É tardar-se a se irar. Então Deus ele se auto-identifica como um Deus longânimo, um Deus que demora a ficar irado, mas que fica irado. E você precisa concordar comigo que a humanidade não tem andado por caminhos que agradam o coração de Deus. Num contexto geral, resumindo a coisa, tudo aquilo que Deus nos ensinou na sua palavra, que nós não deveríamos fazer, nós estamos fazendo. Temos nos distanciado dos mandamentos do Senhor. Temos nos afastado daquilo que Deus quer para a nossa vida, para a vida dos seus santos, para a vida dos seus escolhidos. E aí, meus irmãos, nos tempos finais, diz a Bíblia que a longanimidade de Deus ela vai chegar ao fim. Deus ele vai ir acumulando dentro dele misericórdia, vai acumulando até que ele esgota essa misericórdia e derrama toda a sua ira sobre o planeta, a exemplo daquilo que acontece nos dias de Noé. Só que dessa vez é o fim da história. E aí nós conhecemos esse período como a grande tribulação. Um evento que vem depois do princípio das dores e que vem antes do juízo final. Beleza? O assunto de escatologia não é muito fácil, mas nós vamos devagarzinho e nós vamos entendendo. Contudo, meus irmãos, apesar de ser difícil da gente entender os eventos escatológicos, os eventos do Apocalipse, nós precisamos entendê-los para nós estarmos preparados. Resumindo ainda tudo isso que eu estou dizendo, o princípio das dores, e aí eu quero destacar um pouquinho o coronavírus, se nós estivermos vivendo o princípio das dores, eu não estou dizendo que nós estamos, é uma possibilidade teológica, ele seria um sinal nos alertando para nos prepararmos para a grande tribulação. Mas, pastor, eventos como esse vírus, pestilências, sempre aconteceram durante a história. Temos lá a peste negra, por exemplo. Tudo bem. Mas a grande questão do Apocalipse de Mateus, aqui no capítulo 24 do Evangelho, é que esses eventos realmente sempre aconteceram. Terremotos, maremotos, pestilências, guerras. Mas eles acontecerão todos ao mesmo tempo ou num período curto de tempo. E é exatamente o que está acontecendo nesses dias. Mal paramos de falar de Terceira Guerra Mundial, já estamos falando de pestilência. Precisamos parar e analisar os fatos. Precisamos examinar aquilo que está acontecendo. Mas em relação à grande tribulação, que é o evento para o qual essas pestilências e essas coisas que nós viveremos nos tempos do fim
irão nos preparar? Há 3 possibilidades. Por quê, meus irmãos? Porque a grande tribulação ela é narrada aqui no Evangelho de Mateus, nós vemos um pouquinho sobre ela lá no livro de Apocalipse, mas as interpretações são diversas, não é? O livro de Apocalipse, especialmente, não é um livro muito fácil de ser entendido. Ele é todo um livro escrito em metáforas, ao qual nós chamamos de tipos teológicos, e que é difícil a interpretação. Há pelo menos 3 interpretações que chamam a nossa atenção sobre a grande tribulação, e todas elas levam, apesar de diferentes, elas levam para um mesmo fim. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre elas nessa manhã. Nós vamos conhecer essas 3 correntes teológicas sobre a grande tribulação, entendendo que, seja como for, seja lá como acontecer a grande tribulação, ela vai nos levar para um evento final, que é o nosso encontro com Cristo. A grande questão é que essas interpretações vão nos levar a uma atitude, e é sobre isso que eu quero falar com você. Em primeiro lugar, a primeira possibilidade sobre a grande tribulação é a possibilidade pré-tribulacionista. O que isso significa? Analisando os textos apocalípticos, os teólogos têm entendido de que há a possibilidade de que antes que a grande tribulação aconteça, a gente viva as primeiras dores, o princípio das dores, pestilências, guerras, fome, eventos da natureza, mas que antes da grande tribulação acontecer, e a grande tribulação ela é marcada por eventos terríveis, e principalmente a chegada do anticristo, a perseguição à igreja, a morte de muitos cristãos. O evento pré-tribulacionista, a visão pré-tribulacionista, nos diz que a igreja não vai viver esse sofrimento. Que nós vamos viver o princípio das dores, como estamos vivendo, se estivermos vivendo o princípio das dores, o coronavírus, por exemplo, mas que logo o Senhor Deus ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vai levar a sua igreja para o céu, para que a igreja não viva a grande tribulação, porque ela será muito pior, muito maior do que o princípio das dores. E, meus irmãos, se essa corrente estiver certa, se nós entendermos que o pré-tribulacionismo é correto, nós precisamos muito nos preparar espiritualmente. E nós precisamos muito nos preparar agora, porque se essa visão estiver certa, o arrebatamento ele pode acontecer muito antes daquilo que nós imaginamos. Se nós estivermos vivendo o princípio das dores, é para esses dias, é para agora. A igreja vive os princípios das dores e logo ali no meio do princípio das dores ela é arrebatada para ela não viver a grande tribulação. Percebe como é importante nós entendermos essas correntes teológicas? Tem gente aí dormindo em berço esplêndido, tranquilo, só porque lá no Evangelho de Mateus diz que o princípio das dores, as pestilências, as doenças, a fome, a guerra, os eventos da natureza não é o fim, não são o fim, não marcam o fim, mas o princípio do fim. Tem muita gente aí que pensa assim, então tá beleza. Ainda que estejamos vivendo o princípio das dores, coronavírus pode ser aí um sinal para nós entendermos que a grande tribulação está chegando, não é o fim. Mas entenda que se a visão pré-tribulacionista estiver certa, nós não vamos viver a grande tribulação. Seremos levados antes dela começar. Mas só serão levados os santos, aqueles que estão se santificando, aqueles que estão tendo uma vida plena com Deus, aqueles que estão vivendo o evangelho de verdade, não o evangelho de faz de conta. Então a gente precisa parar e pensar e entender que a coisa é muito séria. Se os pré-tribulacionistas estiverem certos, nós podemos ser arrebatados a qualquer momento. E a hora de se preparar para esse evento, o arrebatamento da igreja, é agora. Ou você quer ficar? Ou você quer ser deixado para trás? Ou você quer ter que encarar o anticristo e seus soldados, passar a tortura e o pior de tudo, sem o Espírito Santo? Porque a palavra nos diz que o Espírito Santo ele não vai estar aqui
durante a grande tribulação. E aí vai ser muito difícil da igreja prevalecer. Aquele que é um crente meia boca, aquele que não tem lá uma vida muito saudável com Deus, vai ter uma oportunidade de ser salvo vencendo a grande tribulação, mas não vai ser fácil não. Não me diga que crente que não lê a palavra, não me diga que crente que tem medo de frio e de chuva para estar na igreja, congregando, buscando ao Senhor. Não me diga que crente que não ora. Não me diga que crente que está na igreja buscando bênção. Não me diga que crente que quer barganhar com Deus a todo tempo vai ter força e resistência para aguentar tortura. Eu estou falando de tortura física. Não vai. Vai ser muito difícil. Um ou outro vai escapar. Então, se os pré-tribulacionistas estiverem certos, precisamos nos preparar e precisamos nos preparar agora para quando o arrebatamento acontecer, nós subirmos com Cristo. Amém? E eu quero acreditar que nós estaremos juntos com o Senhor nesse arrebatamento. A segunda visão, a segunda possibilidade ou corrente teológica sobre a grande tribulação é a visão mesotribulacionista. Essa visão, essa interpretação do livro de Apocalipse e um pouquinho do Evangelho de Mateus, ela diz o seguinte: alguns teólogos entendem que nós vamos passar pelo princípio das dores, pestilências, guerras, fomes, eventos da natureza e vamos entrar na grande tribulação. Nós não vamos atravessar toda a grande tribulação, mas nós vamos entrar na grande tribulação. E nós vamos viver um pouquinho dela. E ela não vai ser mole, não. Ela vai ser muito difícil. Você certamente conhece os eventos da Segunda Guerra Mundial, os eventos nazistas, como os nazistas trataram os alemães, por exemplo, como os nazistas trataram os homossexuais, como eles trataram os testemunhos de Jeová, os maçons e tantos outros, não é? Os nazistas torturavam, arrancavam pernas, arrancavam braços, arrancavam pele, faziam experiências, levavam para concentrações, matavam com gases. E diz a Bíblia, meus irmãos, que a grande tribulação ela será um evento como nunca antes visto. Nós lemos lá em Mateus 24. E certamente viver o início da grande tribulação não será um evento fácil. Mas há uma visão teológica que diz que nós viveremos. Enquanto os eventos forem um pouco menores, a igreja estará presente na grande tribulação, sofrendo um pouco, expiando os seus pecados. Mas quando o bicho pegar, quando a casa pegar fogo de verdade, o Senhor Deus não permitirá que a igreja viva isso tudo, então ele arrebatará a igreja no meio da grande tribulação. Será como se nós estivéssemos dentro de uma casa pegando fogo, e aí nós vamos fugindo do fogo, vamos para um quarto, e o fogo toma a casa inteira. E quando nós pensamos que vamos ser mortos pelo fogo, o bombeiro arrebenta a janela, vem pela escada e nos salva. Essa é a visão mesotribulacionista, onde o Senhor Deus, o nosso santo bombeiro, ele vai nos tirar do meio do fogo, sem queimaduras, sem arranhões, sem machucados, sem avarias. Mas de toda forma, essa visão, que é possível teologicamente falando, assim como a pré-tribulacionista, todas as três visões são possíveis, ela nos traz para um alerta. Precisamos nos preparar ainda mais do que aquilo que nós imaginamos. Porque se nós achamos que já está difícil agora, se nós achamos que viver o princípio das dores, se nós estivermos vivendo esses tempos, já está barra, imagina viver um evento pior do que a Segunda Guerra Mundial, do que as perseguições que aconteceram naqueles dias. Eu estou usando esses eventos como comparação para a gente entender a profundidade e a grandiosidade dessas coisas, sem o Espírito Santo estar ajudando, vai ser muito difícil, né? Apesar que essa visão teológica, ela, no que diz a respeito do Espírito Santo, ela diz que enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo ainda estará. E o Espírito Santo ele estará preservando a igreja. Ou seja, a visão mesotribulacionista, ela diz que nós viveremos o começo das dores, mas o Senhor estará nos dando forças. E
Ainda que precisemos morrer como mártires, o Senhor nos dará forças para isso, não é? Mas num contexto geral, aqueles que estiverem em uma vida de santidade, no meio do fogo, no meio da tribulação, será levado pelo Senhor para não precisar viver as coisas piores que estão por vir na grande tribulação. Essa visão nos ensina o quê? Essa visão teológica nos ensina, meus irmãos, que todo o aperfeiçoamento que nós buscamos é pouco. Precisamos ser muito melhores para conseguirmos viver esses dias. E se você acha que eu estou exagerando, é porque eu ainda não falei para você da terceira possibilidade teológica, que é a possibilidade pós-tribulacionista. Aí, meus irmãos, é coisa de maluco? É possível biblicamente? É possível. Nós estamos falando de interpretações teológicas. As três são perfeitamente possíveis. Eu não estou aqui levantando bandeira de nenhuma visão teológica. Isso aqui é uma escola bíblica dominical. Eu estou te mostrando as três possibilidades que o futuro nos aguarda, que o futuro nos reserva, e dizer para você que é tempo de preparo. É tempo de nos prepararmos para essas coisas. Mas a terceira visão, a visão pós-tribulacionista, é osso duro de roer. Ela diz que a igreja ela vai passar pelo princípio das dores, talvez já estejamos vivendo isso, ela vai entrar na grande tribulação, ela vai ver a chegada do anticristo, ela vai viver a perseguição e ela vai viver toda a grande tribulação. Ela vai ser perseguida, mártires existirão, porque muitos cristãos morrerão pelo nome de Cristo. E aí nós vamos atravessar toda a grande tribulação. E aí no final da grande tribulação, o Senhor arrebata a igreja e ele inaugura um evento conhecido então como o milênio, onde o Senhor ele vai governar 1000 anos. Aí alguns entendem como 1000 anos literais, outros como um grande período de tempo. O Senhor Jesus ele vai governar esse mundo como um governador político e será um reino perfeito, onde não vai haver dores, nem doenças, vai haver paz, e aqueles que forem firmes de verdade, aqueles arrebatados com o Senhor viverão, né? Nesse mundo perfeito. Ainda não é o juízo final, mas viverão 1000 anos com o Senhor. Essa visão, essa interpretação teológica, ela nos ensina o quê? Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Essa visão, ela nos ensina, essa interpretação nos ensina que todo preparo é pouco. Todo preparo é pouco. Porque se nós formos viver o princípio das dores todos, se nós formos viver toda a grande tribulação, a coisa não vai ser mole, não. Será inimaginável. Inimaginável. Eu não vou entrar na questão do milênio, meus irmãos. O milênio ele é um assunto muito profundo, tão profundo quanto a grande tribulação. Vou deixar esse evento para um outro momento, para um outro estudo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: é tempo de preparo. É tempo de nós buscarmos ao Senhor com mais seriedade. É tempo de nós estarmos preparados para o que vier pela frente. Eu não estou aqui para dizer para você que seremos arrebatados antes da tribulação começar. Eu não estou dizendo para você que seremos arrebatados no meio da tribulação ou depois da tribulação, que vamos viver a tribulação inteira. Como eu te disse, isso são interpretações humanas de algo que a Bíblia diz. Mas essas três interpretações apontam para uma mesma coisa. Sem preparo espiritual, estamos fritos. E para aqueles que são céticos, para aqueles que acham que isso é história de gibi, os eventos estão aí. Os eventos estão acontecendo. Quando na sua vida, ainda que você tenha 90 anos de idade, quando na sua vida que você fez um toque de recolher por causa de um vírus que está matando 3.000, 4.000 pessoas num país como a Itália, que matou tantas outras na China, que se propaga assim numa velocidade absurda, onde você vê no jornal que de manhã tem 2, 3 pessoas doentes, depois tem 80. Quando?
As três interpretações nos apontam para uma mesma coisa. Precisamos estar preparados. Pelo princípio das dores, passaremos, não tem jeito. Talvez nós estamos vivendo, mas a grande tribulação ela vem aí para nos testar também. Ou ela nos testa, nos levando a nos prepararmos para a não vivermos, ou ela nos testa, nos preparando para vivermos um pouco, ou ela nos testa, nos preparando para vivermos toda ela e a superarmos. Mas seja como for, brincando de crente a gente não vai conseguir. A coisa não vai ser fácil. E eu quero concluir dizendo exatamente isso. Eu não estou aqui para pregar teologia. Eu tenho a minha visão teológica em relação à grande tribulação. Eu nem vou comentar aqui qual é, porque não é o meu propósito. Mas seja como for, a grande tribulação ela é um evento que vai acontecer. Ela é um evento real. Não queira estar nela de forma alguma. Não queira viver isso. Não queira viver isso. Mas se for viver, se não for possível escapar disso, esteja preparado. Eu gosto sempre de contar na nossa igreja, na Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, um evento que eu vivi numa livraria, onde uma criança estava derrubando os livros, estava fazendo uma bagunça gigantesca dentro da livraria e os pais não conseguiam conter aquela criança. A criança estava fazendo uma grande balbúrdia ali dentro da livraria. Até que a mãe pegou aquela criança, deu uma sacudida nela e disse assim: menino, você quer ficar aqui na grande tribulação? E gente, eu nunca vi um argumento tão teológico com uma criança funcionar. Aquele menino ele ficou quieto e imediatamente a minha esposa e eu caímos na gargalhada, a gente não conseguiu segurar dentro da livraria, porque aquela criança ela conseguia entender que viver a grande tribulação não vai ser mole não. Ela parou de fazer bagunça na hora para ela não viver a grande tribulação. E o que eu quero dizer para você é exatamente isso. Nós precisamos ser como aquela criança. Entender que a grande tribulação, ela não é brincadeira. Ela é real. Ela está vindo. E assim como diz o evangelista, está acontecendo como nos dias de Noé. Ela está chegando. Há profetas a anunciando há muito tempo e em toda parte, dos quais eu sou um deles, talvez você também seja, mas há muita gente que não está crendo. Há muita gente que, como nos dias de Noé, só vai acreditar quando estiver morrendo afogado. E aí já era. E aí não vai ter mais o que fazer. Para concluir, lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Nada temas. Eis que o diabo lançará algum de vós à prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Esse 10 dias, meus irmãos, Apocalipse é um livro simbólico, né? E significa um período curto de tempo. 10 é um tipo teológico, um símbolo teológico, que faz um contrapeso com 1000, milênio, 1000 anos, um período enorme de tempo. 10 dias, o número 10 significa um período curto de tempo. Então tereis uma tribulação de 10 dias. Tereis uma tribulação por um período curto de tempo. Para aqueles que são históricos, até acreditam que o princípio das dores durará 7 anos. Um princípio pequeno de tempo, né? Mas não é o nosso mérito dessa manhã. Significa apenas que essa tribulação ela não vai durar para sempre. Mas o mais importante, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Meus irmãos, nesse tempo, nós estamos fora das nossas igrejas, dos nossos templos, mas nós estamos unidos mais do que nunca nos nossos cultos online, nos nossos cultos domésticos, e talvez nós estamos buscando mais do que nós buscávamos antigamente, porque o povo de Deus precisa de uma boa crise para buscar Deus de verdade. E eu sempre falo isso lá na igreja, eu sempre falo isso com a minha esposa. Uma boa crise nos leva a sermos crentes melhores. E o princípio das dores, ele servirá exatamente para isso, para nos tornar crentes melhores
nos preparando para encararmos a grande tribulação. E você está preparado? Será que eu estou preparado? Igreja Batista Manancial, em Volta Redonda, será que nós estamos preparados? Será que ainda tem gente entre nós achando que isso é brincadeira? Você está preso dentro da sua casa por causa de um vírus que está matando gente no mundo inteiro. Será que isso é brincadeira? Talvez seja apenas um vírus. Talvez ainda não seja o princípio das dores. Mas e se for? E se for? Nós precisamos buscar mais a Deus. Porque se não estivermos ainda vivendo o princípio das dores e você melhorar enquanto cristão, não vai fazer grande diferença na sua vida, além da diferença espiritual. Isso vai ser bom para você. Mas e se nós estivermos vivendo o princípio das dores, sim, e você não buscar melhorar a sua vida espiritual, isso vai ter um impacto tão terrível na sua vida que você não pode imaginar. O ideal é que a gente busque melhorar com Deus, porque os efeitos disso são sempre bons. Estejamos nós vivendo eventos escatológicos, princípio das dores, grande tribulação, preparação para um juízo final. Buscar mais a Deus é sempre bom, nos aperfeiçoa para o Senhor, nos dá a certeza de que vamos vencer qualquer coisa e que teremos um encontro com Ele e que viveremos com Ele para sempre. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse estudo, obrigado por essa reflexão, porque eventos apocalípticos são difíceis de ser entendidos, mas é necessário que nós o entendamos para sermos cristãos melhores, para sermos crentes melhores, para sermos servos melhores, para conseguirmos viver, seja o que for que está por vir, ó Pai. E se nós estivermos verdadeiramente unidos com o Senhor, viveremos qualquer coisa, seremos fiéis até a morte e herdaremos a coroa da vida. Que nós consigamos isso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Não se esqueça, estamos no nosso propósito de realizarmos os nossos cultos domésticos. Coloque lá uma fotinho no nosso grupo, você que é da Igreja Batista Manancial em Volta Redonda, motivando os nossos irmãos a não deixar de cultuar nesse período de suspensão dos cultos. Lembrando, somos o carvãozinho dentro da churrasqueira, estamos sempre acesos. Fora da churrasqueira, o perigo de apagar é muito grande. No mais, inscreva-se aqui no canal, se você não é inscrito. Ative também o sininho, você vai receber aí as notificações sempre que uma nova reflexão for postada. E no mais, que Deus te abençoe. Logo mais à noite, às 19 horas, nós nos vemos aqui novamente. Vamos encarar a grande tribulação? Vamos vencer isso daí? Com Cristo somos mais fortes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.